Tem algo acontecendo dentro de você. O Espírito Santo quer te mostrar hoje. Existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento. Talvez você não tenha conseguido explicar com palavras. Uma inquietação que aparece sem aviso. Um pensamento que volta várias vezes ao seu coração. Uma sensação silenciosa de que algo dentro de você está mudando. E a pergunta começa a surgir na sua mente de forma quase inevitável. Por que estou me sentindo assim? Preste muita atenção no que vou te dizer agora. Não foi por acaso que você encontrou esta mensagem hoje. Em algum nível profundo da sua alma, você já percebeu que existe um movimento espiritual acontecendo dentro de você. Algo que não começou fora, começou no seu interior. A Bíblia revela um princípio espiritual poderoso em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Isso significa que Deus muitas vezes começa a trabalhar primeiro dentro de nós, no lugar mais silencioso da alma, antes que qualquer mudança apareça do lado de fora. Talvez você tenha sentido uma vontade diferente de buscar a Deus. Talvez pensamentos sobre sua vida, sua família ou seu propósito começaram a surgir com mais intensidade. Talvez você tenha percebido que certas coisas já não fazem mais sentido como antes. Isso não é coincidência. Quando o Espírito Santo começa a se mover dentro de alguém, ele desperta perguntas profundas, ele provoca reflexão, ele toca áreas do coração que estavam adormecidas. Jesus disse em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Perceba algo importante. O Espírito Santo ensina, ele revela, ele desperta consciência espiritual dentro de nós. E é exatamente por isso que você precisa ouvir com atenção o que será revelado ao longo desta mensagem. Porque aquilo que você está sentindo pode ser o começo de algo que Deus quer transformar na sua vida. Agora surge uma pergunta muito séria. Se existe realmente algo acontecendo dentro de você, como reconhecer quando é o Espírito Santo falando com a sua alma? É exatamente isso que vamos começar a entender agora. O sentimento que você não consegue explicar. Existe um tipo de sentimento que não nasce das circunstâncias externas. Ele nasce no interior da alma. É como se algo começasse a despertar dentro de você sem uma razão lógica aparente. De repente, você começa a refletir mais sobre sua vida, sobre decisões, sobre caminhos que tomou, sobre quem você realmente se tornou ao longo dos anos. E algo dentro de você começa a dizer silenciosamente: existe algo mais. Esse tipo de despertar espiritual já aconteceu muitas vezes na história bíblica. Um exemplo claro está em Atos 2:37, quando as pessoas ouviram a mensagem e sentiram algo profundo dentro delas. O texto diz: ouvindo eles isto, compungiu-se-lhes o coração. Essa expressão significa que o coração foi profundamente tocado. Esse é um dos primeiros sinais da ação do Espírito Santo. Ele toca o coração antes de transformar a realidade externa. Você começa a perceber que certas atitudes já não trazem paz. Algumas conversas parecem vazias. Algumas escolhas começam a incomodar sua consciência. Não porque alguém mandou você pensar assim, mas porque algo dentro de você começou a despertar. O Espírito Santo trabalha exatamente assim. Ele ilumina áreas da vida que antes passavam despercebidas. Jesus explicou isso de forma clara em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Note algo profundo. O Espírito Santo não empurra, ele guia, ele conduz, ele desperta a percepção espiritual. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo esse processo.
uma mudança silenciosa dentro de você, um sentimento que não pode ser ignorado. E isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. Porque muitas vezes Deus começa sua obra em um lugar onde quase ninguém percebe, no silêncio do coração. Quando Deus começa a trabalhar no silêncio do coração, existe algo sobre a forma como Deus trabalha que muitas pessoas só entendem depois de algum tempo. Ele raramente começa com barulho, ele começa no silêncio. Antes de qualquer mudança visível, antes de qualquer transformação que outras pessoas possam perceber, o Espírito Santo começa a agir em um lugar muito específico, o interior do coração humano. É ali que as primeiras sementes são plantadas. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Momentos de reflexão inesperados. Um pensamento que surge enquanto você está sozinho. Uma pergunta profunda sobre sua própria vida que aparece quando tudo ao redor está em silêncio. Isso acontece porque Deus fala de uma forma que nem sempre é barulhenta, mas é profundamente clara para quem está disposto a ouvir. A Bíblia revela isso em 1 Reis 19, 11, 12. O profeta Elias estava esperando que Deus falasse através do vento forte, do terremoto ou do fogo. Mas o texto diz algo surpreendente. Deus não estava em nenhum desses sinais. Depois de tudo isso, veio um sussurro suave. E naquele sussurro, Deus falou. Perceba a profundidade disso. O Espírito Santo muitas vezes fala na quietude do coração, quando a alma começa a prestar atenção em algo maior do que os ruídos da vida cotidiana. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Algo dentro de você começou a desacelerar. Certos pensamentos ganharam peso. Algumas perguntas começaram a ecoar mais forte dentro da sua consciência. E você percebe que não consegue simplesmente ignorar isso. Isso acontece porque quando Deus começa uma obra na vida de alguém, Ele primeiro desperta a percepção espiritual. Ele abre os olhos da alma para que a pessoa comece a enxergar sua própria vida de uma forma mais profunda. O salmista expressou isso em Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse tipo de oração nasce exatamente quando o coração começa a perceber que Deus está trabalhando por dentro. E aqui existe algo muito importante que talvez você ainda não tenha percebido. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro de alguém, muitas vezes ele cria uma sensação que parece desconforto espiritual, uma inquietação que não existia antes. E isso nos leva ao próximo ponto, que pode explicar exatamente o que está acontecendo dentro de você neste momento. O desconforto espiritual que precede uma transformação. Existe um momento na jornada espiritual em que algo dentro de você começa a incomodar de uma forma diferente. Não é apenas tristeza, nem apenas preocupação. É como se sua consciência estivesse sendo despertada para algo que antes passava despercebido. Você começa a olhar para certas áreas da sua vida e percebe que algo precisa mudar. Atitudes que antes pareciam normais começam a gerar um peso no coração. Pensamentos que antes eram ignorados agora se tornam claros diante da sua mente. Esse tipo de desconforto não é um sinal de que algo está errado com você. Muitas vezes é exatamente o contrário. Pode ser o sinal de que Deus está começando um processo de transformação na sua vida. O Espírito Santo não apenas consola, Ele também revela. Ele ilumina partes da nossa vida que precisam ser curadas, restauradas e alinhadas com a vontade de Deus. Jesus explicou isso de forma direta em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceba a profundidade dessa verdade. O Espírito Santo convence o coração. Ele traz clareza espiritual. Ele mostra aquilo que precisa ser transformado. Esse processo muitas vezes começa com uma inquietação interior.
Um sentimento de que algo dentro de você já não aceita viver da mesma forma de antes. Talvez você tenha percebido que certas conversas já não trazem paz. Certos ambientes já não combinam mais com aquilo que você sente dentro do seu coração. Algumas escolhas começam a gerar conflito dentro da sua consciência. Isso acontece porque quando Deus começa a transformar alguém, Ele primeiro muda o coração. Ele altera a forma como a pessoa percebe a própria vida. E esse momento pode parecer confuso no início, porque uma parte de você ainda está acostumada com antigos caminhos, enquanto outra parte começa a desejar algo diferente. O apóstolo Paulo descreveu esse conflito interior em Romanos 12:2, quando disse: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A transformação começa na mente, começa na percepção, começa dentro. Talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Um processo silencioso em que Deus está preparando seu coração para algo novo. E quando esse processo começa, surge uma percepção ainda mais forte dentro da alma. Uma sensação clara de que algo precisa mudar. A sensação de que algo precisa mudar. Chega um momento em que a alma já não consegue mais ignorar aquilo que está acontecendo dentro dela. Aquela inquietação silenciosa começa a se transformar em uma percepção clara. Algo precisa mudar. Não é apenas uma ideia passageira. É uma convicção que surge no interior do coração e volta repetidamente aos seus pensamentos. Você começa a perceber que continuar exatamente da mesma forma já não traz paz. Talvez você tenha olhado para sua rotina, para suas decisões, para algumas atitudes do passado e tenha sentido algo diferente. Não é apenas arrependimento, é um despertar espiritual. Esse é um dos momentos mais importantes na jornada de fé de qualquer pessoa. Porque quando o Espírito Santo começa a agir profundamente, ele desperta em nós o desejo de viver de uma forma alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia mostra esse processo de forma muito clara em Ezequiel 36:26, quando Deus declara: "Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Perceba a profundidade dessa promessa. Deus não está interessado apenas em mudar circunstâncias externas. Ele transforma o coração. Ele muda a forma como enxergamos a vida. E quando essa transformação começa, surge dentro da pessoa um desejo sincero de mudança. Um desejo de buscar mais a Deus. Um desejo de viver com mais propósito, mais verdade, mais clareza espiritual. Talvez você tenha sentido algo assim recentemente, uma vontade maior de orar, um desejo de entender melhor a palavra de Deus, uma necessidade de reorganizar áreas da sua vida que estavam esquecidas. Isso não acontece por acaso. Filipenses 2:13 revela algo profundo sobre esse processo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus desperta o querer. Ele planta dentro de você o desejo de transformação. E quando esse desejo começa a nascer no coração, o Espírito Santo também começa a enviar sinais. Pequenas confirmações que ajudam você a perceber que Deus realmente está falando com você. Esses sinais muitas vezes aparecem de maneiras simples, mas profundamente significativas. Pequenos sinais que o Espírito Santo usa para falar com você. Quando o Espírito Santo começa a conduzir alguém, ele raramente usa apenas uma forma de comunicação. Muitas vezes, ele fala através de pequenos sinais que, quando observados com atenção, começam a formar uma mensagem clara dentro da alma. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um versículo bíblico aparece repetidamente em diferentes momentos do seu dia. Uma mensagem que você escuta parece responder exatamente a uma pergunta que estava dentro do seu coração.
Um pensamento espiritual volta à sua mente várias vezes, mesmo quando você tenta focar em outras coisas. Esses momentos não são simples coincidências. Muitas vezes são formas sutis pelas quais o Espírito Santo chama sua atenção. A palavra de Deus mostra esse princípio em Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo revela algo profundo. Deus orienta, Deus direciona. E muitas vezes Ele faz isso através de sinais que despertam nossa consciência espiritual. Pode ser um versículo que toca profundamente seu coração. Pode ser uma lembrança repentina de algo que Jesus ensinou. Pode ser uma paz inesperada que surge após um momento de oração. Jesus explicou isso em João 14:26, quando disse que o Espírito Santo lembraria aos discípulos tudo aquilo que ele havia ensinado. Isso significa que o Espírito Santo traz à memória verdades espirituais exatamente no momento em que precisamos delas. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Uma passagem da Bíblia que ganhou um novo significado para você. Um sentimento forte de que Deus está tentando mostrar algo específico para a sua vida. Esses pequenos sinais funcionam como luzes no caminho. Eles ajudam a pessoa a perceber que não está caminhando sozinha. E quando esses sinais começam a se repetir, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Deus começa a revelar propósito. O momento em que Deus começa a revelar propósito. Existe um ponto na jornada espiritual em que tudo começa a ganhar um novo significado. Aquilo que antes parecia apenas confusão interior começa a se transformar em clareza. O coração começa a perceber que Deus não estava apenas chamando sua atenção. Ele estava preparando você para algo maior. Quando o Espírito Santo começa a agir profundamente na vida de alguém, ele não apenas desperta consciência espiritual, ele também começa a revelar propósito. Você passa a olhar para sua própria história de uma maneira diferente. Situações do passado começam a fazer sentido. Experiências que pareciam apenas dificuldades começam a revelar ensinamentos que Deus estava construindo dentro de você. Romanos 8:28 revela um princípio poderoso sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba a profundidade dessa verdade. Deus não desperdiça experiências. Ele transforma caminhos. Ele usa cada etapa da vida para preparar o coração para aquilo que está por vir. Talvez você tenha começado a perceber isso. Uma sensação de que sua vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Existe direção. Existe um propósito sendo revelado. E quando o Espírito Santo começa a mostrar esse propósito, algo dentro de você se fortalece. Surge um desejo de viver com mais intenção, um desejo de alinhar suas decisões com aquilo que Deus quer para a sua vida. Provérbios 3:5-6 ensina algo fundamental nesse momento da caminhada espiritual. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando Deus começa a revelar propósito, ele também convida a pessoa a confiar. Nem tudo será compreendido imediatamente. Nem todas as respostas aparecerão de uma vez. Mas algo dentro de você começa a saber que existe uma direção sendo formada. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas experimentam um conflito interior. Porque enquanto Deus começa a construir algo novo dentro do coração, o antigo modo de viver ainda tenta permanecer. É aí que começa uma batalha silenciosa dentro da alma. O conflito interior entre o velho e o novo. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro de uma pessoa, algo inevitável acontece.
Um conflito silencioso nasce dentro do coração. Não é um conflito externo, é uma batalha interior entre aquilo que você era e aquilo que Deus está começando a formar em você. Talvez você já tenha sentido isso. Uma parte de você quer continuar vivendo da mesma forma, seguindo os mesmos hábitos, as mesmas reações, os mesmos caminhos. Mas outra parte dentro de você começa a desejar algo diferente, algo mais profundo, algo mais alinhado com Deus. Esse tipo de conflito não significa que você está se afastando de Deus. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. É um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Em Gálatas 5,17, a Bíblia explica essa realidade espiritual com clareza. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Essa luta interior não é um sinal de fracasso, é um sinal de transformação. Antes, talvez certas atitudes não incomodavam sua consciência, certos pensamentos pareciam normais, certas decisões pareciam naturais, mas agora algo dentro de você começa a reagir de forma diferente. O Espírito Santo começa a despertar a sensibilidade espiritual. Aquilo que antes parecia pequeno começa a tocar profundamente o seu coração. E é exatamente nesse processo que Deus começa a moldar sua identidade espiritual. Romanos 12:2 revela esse processo de forma profunda. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação que Deus faz não acontece apenas ao redor da sua vida. Ela começa dentro da mente, dentro da consciência, dentro da maneira como você percebe o mundo e percebe a si mesmo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que algo dentro de você está mudando, mesmo que ainda não saiba exatamente para onde essa mudança está levando. Mas existe algo muito importante que você precisa entender. Muitas vezes Deus permite esse tipo de inquietação interior com um propósito muito específico. Ele usa esse movimento dentro do coração para aproximar você ainda mais dele. E é exatamente sobre isso que vamos entender no próximo momento, quando Deus usa a inquietação para aproximar você dele. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus permite que o coração não encontre mais descanso nas mesmas coisas de antes. Aquilo que antes distraía a mente já não satisfaz. Aquilo que antes parecia suficiente agora deixa um vazio estranho por dentro. Essa inquietação não é um acidente espiritual. Muitas vezes ela é um convite silencioso de Deus, chamando você para mais perto. Deus conhece profundamente o coração humano. Ele sabe que muitas vezes as pessoas só começam a buscá-lo de forma verdadeira quando percebem que nenhuma outra coisa consegue preencher aquilo que está faltando dentro delas. Por isso, em alguns momentos da vida, Deus permite que o coração sinta essa sede espiritual. Uma sede que não pode ser preenchida por conquistas, distrações ou respostas humanas. No Salmo 42:1, a Escritura descreve exatamente essa experiência interior. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa sede pela presença de Deus é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está despertando algo novo dentro de você. Talvez você tenha começado a sentir vontade de orar mais. Talvez tenha sentido o desejo de ouvir a palavra de Deus com mais atenção. Talvez até tenha percebido que sua mente começa a refletir sobre coisas espirituais de forma mais profunda. Isso acontece porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de alguém, ele cria um novo tipo de sensibilidade espiritual. Aquilo que antes parecia distante, agora se torna importante. Aquilo que antes era apenas uma ideia,
agora se torna uma busca real. E muitas vezes Deus usa exatamente essa inquietação interior para quebrar o ritmo automático da vida e trazer a pessoa para um lugar de encontro verdadeiro com Ele. Jeremias 29:13 revela uma promessa poderosa nesse processo. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Essa inquietação que você sente pode ser exatamente o início desse movimento espiritual. Um chamado silencioso de Deus, convidando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Mas quando esse movimento começa, algo muito especial também começa a acontecer. Deus começa a mostrar sinais sutis, discretos, mas profundamente significativos, que revelam que o Espírito Santo está guiando seus passos. E no próximo momento, vamos entender como reconhecer esses sinais. Como reconhecer que o Espírito Santo está falando com você. Quando o Espírito Santo começa a agir na vida de alguém, a primeira pergunta que surge dentro do coração é quase sempre a mesma. Como saber se é realmente Deus falando comigo? Essa pergunta é natural, porque a voz de Deus raramente chega de forma barulhenta ou espetacular. Na maioria das vezes, ela se manifesta de maneira silenciosa, profunda e extremamente pessoal. Jesus explicou isso de forma muito clara em João 10:27, quando disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a voz de Deus não é estranha para quem começa a caminhar perto dele. Ela traz uma espécie de reconhecimento interior. Um dos sinais mais fortes da voz do Espírito Santo é a paz que permanece mesmo quando a situação externa ainda não mudou. Pode existir incerteza ao redor, mas dentro do coração nasce uma tranquilidade difícil de explicar. Essa paz não vem da lógica humana, ela vem da presença de Deus guiando o espírito. Outro sinal é a convicção interior. Não é culpa pesada, mas uma consciência clara, mostrando o que precisa mudar. O Espírito Santo não acusa para destruir, ele revela para transformar. Ele ilumina áreas do coração que precisam de cura, direção e alinhamento com Deus. Também existe algo muito marcante quando o Espírito Santo está falando. A palavra de Deus começa a ganhar vida. Versículos que você já ouviu antes começam a tocar profundamente sua mente, como se estivessem sendo direcionados exatamente para a sua situação. Hebreus 4:12 descreve esse poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando o Espírito Santo fala, não é apenas informação que chega até você, é revelação. Algo dentro da sua mente começa a compreender verdades que antes pareciam distantes. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Um despertar interior, uma consciência espiritual mais sensível, uma percepção diferente sobre sua própria vida. E quando isso começa a acontecer, um convite muito importante surge. Deus não desperta o coração de alguém sem também abrir uma porta para um novo caminho. No próximo momento, vamos falar sobre o convite espiritual que Deus pode estar fazendo para você exatamente agora. O convite espiritual que Deus está fazendo agora. Se algo dentro de você começou a despertar enquanto ouvia essas palavras, isso não é apenas coincidência. Deus muitas vezes usa momentos simples para falar diretamente ao coração de uma pessoa. Não através de barulho ou espetáculo, mas através de uma verdade que começa a ecoar por dentro. Talvez você tenha começado este vídeo apenas procurando um pouco de paz para a mente, mas percebeu que existe algo mais profundo acontecendo. Uma consciência que se abre, um pensamento que insiste em voltar, uma pergunta interior que você não consegue ignorar. Esse pode ser exatamente o momento em que Deus está fazendo um convite silencioso para você. Apocalipse 3:20 revela esse convite de forma muito clara. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus não invade o coração de ninguém. Ele convida. Ele bate a porta da consciência. Ele desperta pensamentos que levam a pessoa a refletir sobre sua vida, seu caminho e seu relacionamento com ele. Talvez, por muito tempo, você tenha seguido apenas no modo automático da vida, cumprindo responsabilidades, enfrentando preocupações, tentando resolver tudo com sua própria força. Mas chega um momento em que Deus começa a mostrar que existe algo maior do que apenas sobreviver aos dias. Existe propósito, existe direção, existe uma vida guiada pela presença do Espírito Santo. O convite que Deus faz não é para uma religião vazia. É para um relacionamento vivo, um caminho onde você aprende a ouvir sua voz, confiar em sua direção e caminhar sabendo que não está sozinho. E muitas vezes esse convite começa exatamente assim, com um despertar silencioso dentro da alma. Mas quando alguém decide abrir o coração para Deus, algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a agir de forma ainda mais clara, trazendo luz para aquilo que antes parecia confuso e revelando caminhos que antes estavam escondidos. É por isso que agora vamos entrar no momento mais importante deste vídeo. Um momento de oração onde você pode abrir seu coração diante de Deus e permitir que o Espírito Santo revele exatamente o que Ele está fazendo dentro de você. Oração profética. Se você chegou até este momento, existe uma grande possibilidade de que Deus esteja realmente falando com o seu coração agora. Talvez você tenha começado este vídeo com a mente cansada, com pensamentos confusos, ou apenas com aquela sensação difícil de explicar dentro do peito. Mas Deus conhece exatamente o que está acontecendo dentro de você. A palavra revela em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que Deus não apenas vê o que está acontecendo dentro do seu coração, Ele também deseja revelar aquilo que você ainda não consegue compreender. Por isso agora é o momento de abrir o coração diante dEle. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces profundamente o coração de cada um. Tu sabes das inquietações, das perguntas silenciosas e das lutas que ninguém mais vê. Espírito Santo, visita agora a mente e o coração de quem está ouvindo estas palavras. Se existe confusão, traz clareza. Se existe medo, derrama tua paz. Se existe um chamado que ainda não foi compreendido, revela com amor e direção. Senhor, tua palavra diz em João 14:26 que o Espírito Santo é aquele que ensina, lembra e guia em toda a verdade. Então eu peço agora que tua presença envolva esta pessoa neste momento e comece a iluminar aquilo que precisa ser visto, curado e transformado. Que toda inquietação que vem de ansiedade seja substituída pela paz que vem da tua presença. Que toda dúvida que pesa sobre o coração seja iluminada pela verdade da tua palavra. E se existe um novo caminho que o Senhor está preparando para esta pessoa, que o Espírito Santo comece a mostrar cada passo com clareza, paciência e sabedoria. Que esta pessoa perceba que não está sozinha, que o Senhor está guiando sua história, mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso. Pai, fortalece a fé, renova a esperança e derrama sobre esta vida a certeza de que o Senhor está trabalhando agora. Em nome de Jesus. Amém.